Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos ao programa Fome de Bola, aqui na Rádio Estádio, um olhar de análise e de crítica sobre o que mais relevante aconteceu no desporto nacional e internacional, sobretudo no futebol, por parte do Rui Malheiro, do Rui Miguel Tovar e de mim próprio, Paulo Catarro, uma conversa a três sobre mais uma jornada, também sobre alguns aspectos interessantes do futebol internacional que hoje temos para falar. Mas, como é natural, comecemos pela jornada 10, onde o Benfica manteve a liderança, depois de vencer o Rio Ave por 2-0 em casa. Também o Futebol Clube do Porto venceu o Desportivo das Aves último por apenas 1-0 no estádio do Dragão, e o Sporting voltou a superar, perdeu outra vez em Tondela, com a curiosidade do Tondela ainda não ter ganho em casa esta época, mas foi lá o Sporting e aí está a estreia com vitórias, com 1-0, um golo já perto do final da partida, mas começo pelo Rui Malheiro, uma exibição muito provavelmente até melhor do que as últimas que o Sporting tem feito, mas com um resultado muito complicado. Sim, é um resultado e antes de tudo, cumprimentos a todos, cumprimentos Rui, cumprimentos Paulo e cumprimentos a todos que nos estão a ouvir na Rádio Estádio. Creio que sim, o Sporting sobretudo conseguiu ser uma equipa mais afirmativa, conseguiu instalar-se claramente no meio-campo ofensivo e foi nesse meio-campo ofensivo que passou grande parte do jogo. No entanto, devo sublinhar que fiquei um bocado admirado com a alteração do ponto de vista estrutural, porque o Sporting de Silas estava a fixar-se no 4-2-3-1, em 3 jogos consecutivos no tal 4-2-3-1, na tal organização estrutural no 4-2-3-1, ganhou os 3 jogos, com maior ou menor sofrimento, mas ganhou, e fiquei algo surpreendido com a passagem para 4-4-2 em Losango. Compreendi a ideia de Silas queria ter 5 jogadores muito colados à linha defensiva adversária, por norma tem 4, aqui juntava mais uma unidade, com a presença do Miguel Luís e do Bruno Fernandes como interiores, do Vieto como médio ofensivo e de Bolasie e Luís Filipe como dupla de ataque, mas aquilo que eu senti mais no Sporting, e aí também a dificuldade que o Sporting teve em criar oportunidades de golo e em ter mesmo as situações de finalização, é que houve claramente uma equipa partida em 2, e porque na primeira fase de construção, ou mesmo segunda fase de construção, faltou Mathieu, e Mathieu é o jogador mais capaz de ligar o jogo do Sporting e permitir que o Sporting tenha mais condições para ter um jogo interior. Não o teve, isto porque todo o processo ofensivo, todo o processo de construção passou exclusivamente por 2 jogadores. Coates, que tende sempre a verticalizar excessivamente o jogo e a não conseguir ligar com as entrelinhas, e Doumbia, que obrigatoriamente, pela falta de qualidade que tem no passe e cada vez é mais visível, sobretudo quando se pede um Sporting com mais capacidade de construção, sempre a variar o jogo para os corredores. E a verdade é que o Sporting insistiu permanentemente na busca dos corredores laterais e em termos de ocasiões de golo, se formos bem a ver, na primeira parte, por exemplo, só cria uma verdadeira ocasião de golo, na sequência de uma combinação no corredor direito entre Bolasie e Ristovski, mas tirou pouco proveito dessa situação que criou na primeira parte. E eu creio que a segunda parte, o futebol do Sporting ficou claramente a pagar a tal previsibilidade de construir muito por fora, circular muito jogo em U, em vez de procurar o jogo interior, tendo muitas referências no jogo interior para receber a bola no tal espaço entre a linha defensiva e intermédia do adversário, e a verdade é que as 2 grandes oportunidades de golo do Sporting na segunda parte surgem invariavelmente de lances de bola parada. Silas, sem mexer na organização estrutural, procurou introduzir fatores novos no jogo, trocou o Luís Filipe por Rezé, com o objetivo de ter mais mobilidade, mais criatividade, e Rezé que me parece estar num ligeiro crescimento de forma. Até foi um jogador que criou uma situação muito interessante para a equipa do Sporting, a buscar Vieto nas entrelinhas, algo que faltou a esta equipa do Sporting ao longo de todo o jogo, e depois procurou fazer entrar Eduardo para o lugar de Doumbia, percebendo, obviamente, todas as limitações que Doumbia tem. A verdade é que Eduardo também não tem esse perfil de médio centro construtor, é mais um médio centro habituado a esticar um pouco o jogo. É certo que, do meu ponto de vista, desempenhou ligeiramente melhor o papel do que Doumbia, porque Doumbia é mesmo, do meu ponto de vista, a opção menos
construtiva que o Sporting tem para aquela posição a partir da zona 6, só que, e joga sempre, e essa é uma grande interrogação que me parece que Silas terá que resolver rapidamente, até porque houve aquele período em que o Sporting voltou a contar com Bataglia, mas Bataglia ressentiu-se dos problemas físicos e talvez tenha sido algo precipitado o regresso de Bataglia à competição, mas como é óbvio, e quando se olha para um Estoril na segunda liga a lutar pela subida, sempre com Daniel Bragança como protagonista, fica o ponto de interrogação do que seria o Sporting com um jogador com o perfil de Daniel Bragança a jogar na sua posição de origem, que é a posição 6, com essa capacidade que ele tem para fazer os tais passos que quebram linhas. E creio que esse é um ponto de interrogação claro. De resto, salientar que o Tondela foi uma equipa muito bem organizada do ponto de vista defensivo, num 5-4-1 que repetiu em relação ao jogo com o Benfica, não foi tão feroz como foi contra o Benfica na exploração de contra-ataques e ataques rápidos, muito por culpa de más tomadas de decisão no último terço, e o treinador do Tondela, Nacho Gonzalez, na segunda parte até procurou mexer com a equipa, tirando o Xavier e colocando o Richard, mas a verdade é que Richard acabou por ser um jogador que esteve ligado a todas as más transições ofensivas por parte do Tondela, com erros incríveis na tomada de decisão. E acaba por ser um lance de bola parada a desbloquear o jogo. Saliento a forma como a bola é batida por Pepe Lu. Pepe Lu é um jogador claramente acima da média nesta equipa do Tondela. É um jogador que é internacional sub-21 por Espanha atualmente, ou seja, mesmo jogando no Tondela tem sido convocado para a seleção e coloca a bola com uma precisão cirúrgica no segundo posto. Agora, para além do cabeceamento de Bruno Wilson, e é bom recordar que Bruno Wilson, neto de Mário Wilson, foi um jogador formado nas escolas de Sporting, para além do cabeceamento de Bruno Wilson, que é um cabeceamento bem gizado por parte do defesa central, que estava no Sporting de Braga e foi reforço do Tondela para esta temporada, já a título definitivo, há claramente uma falha de Ristovski que dá todo o espaço do mundo para Bruno Wilson atacar a bola. Também em movimento real, fiquei com um pouco a noção que Renan Ribeiro podia ter coberto melhor a zona do segundo poste, mas depois vendo as repetições era uma situação difícil face ao posicionamento que Renan Ribeiro tinha. A partir daí, Silas desfez, do meu ponto de vista, finalmente o losango, adiantou Coates para a posição de ponta de lança, mas aquilo que vimos foi mais um Sporting em desespero, a procurar bombear bolas para a frente, do que uma equipa a procurar, no pouco tempo que lhe restava, procurar chegar ao gol do empate com cabeça, tronco e membros, se quisermos, em termos de planeamento das jogadas ofensivas. É certo que o Sporting até podia ter empatado, mas Vieto acabou por não conseguir dar o melhor seguimento a uma primeira bola conquistada por Coates, mas o resultado, apesar de me parecer injusto, claramente injusto para a equipa do Sporting, castiga a falta de qualidade que o Sporting teve, sobretudo nos processos de construção, e creio que foi um castigo muito pesado para a equipa do Sporting. Rui Miguel, o que é que te pareceu este Sporting, sobretudo com estas mudanças introduzidas por Silas? Olá a todos, mais uma vez, mais um Fome de Bola. Olá. O Rui Meieiro já explicou e muito bem aquilo que se passou. De facto, o Sporting consegue ganhar jogos sem saber muito bem como, da forma como consegue. Estou a falar até mais dos dois jogos europeus contra aquelas equipas cor-de-rosa, o Lask Linz e o Rosenborg. Foram duas vitórias caídas do céu, que se fossem derrota arrumariam o Sporting na Liga Europa, e isso era fatal para um Sporting que já não tem muito por onde se mexer, e depois consegue aqui a proeza de jogar assim em Tondela, que é o assim já é melhor do que os jogos em Aves, em Passos Ferreira e os tais dois jogos europeus, e conseguir perder num lance de bola parada, portanto num lance em que tudo está de olhos na bola, portanto nada pode ser surpreendente, e consegue perder com aquilo que disse o Rui, e bem, é a falta de jogo, de ligação e de atacar a baliza. Na primeira parte, o Cláudio Ramos não fez nenhuma defesa, não houve nenhum remate enquadrado do Sporting. Aliás, o único remate enquadrado da primeira parte foi do Tondela, um cabeceamento à figura do Renan.
E depois, na segunda parte, é verdade que o Sporting mostrou-se mais afoito. O Cláudio Ramos fez 2 boas defesas a 2 remates do Bruno Fernandes, mas é muito pouco, muito pouco. Aliás, estamos a falar de uma jornada em que os 3 grandes fizeram muito pouco, mas o Sporting, obviamente o Sporting, na modo baixo, porque perdeu, como tu disseste, Paulo, no início, contra uma equipa que nunca tinha perdido, que nunca tinha ganho em casa, e eu acrescento, o Sporting nunca tinha perdido fora. É a primeira derrota do Sporting de fora. E de facto, é incrível como tudo isto acontece a 2 minutos do fim, num jogo fraco, mas mesmo assim, é o que eu digo, foi dos melhores do Sporting, e aquela tendência para as pessoas, ou pronto, a comunicação social e os próprios adeptos do futebol, não só do Sporting, olharem para o Sporting com 3 vitórias seguidas e acharem que isso é sinónimo de alguma coisa, quando os jogos não traduzem essa realidade. Por muito que tu ganhes, mas se jogas mal, sabes que um dia destes vais ser apanhado de surpresa. E o Sporting foi apanhado de surpresa bastante cedo, no sentido em que 3 vitórias seguidas não é nada. É uma equipa que sequer grande. Não é assim não é uma sequência brilhante. De facto, mais uma vez em Tondela, já o ano passado foi o Tomané, com aquela trivela. E com adversários, Rui, muito acessíveis, não é? As vitórias. Claramente, então se pensarmos que de facto Aves estava em último lugar, Passos Ferreira estava em penúltimo e o Tondela nunca tinha ganho em casa, o Sporting apanhou uma boa safra, digamos. É verdade que foi ao Bessa e é verdade que recebeu Vitória Guimarães, sim senhor. Mas da parte disso... Mas no Bessa empatou e a única vez sim. que ganhou foi ao Guimarães, não é? Pois, exatamente, sim. Mas é o jogo que causa confusão, em que não há jogo, e também era pedir também muito, mas o Rui falou numa questão importante, que é, para além de mudar de sistema, depois de se conseguirem 3 vitórias, há também o registro de atacar a baliza sempre em forma de U, que sempre me chateou muito, e não falo do Sporting, mas sim de todas as equipas que jogam dessa forma, como se quisessem afirmar com um estilo que fosse: nós estamos com a bola, nós somos donos do jogo. Não, porque se a bola estiver sempre longe da baliza, tu nunca serás dono de nada. És da bola só, mas de nada. E se estás a jogar com uma equipa defensiva competente, a equipa defensiva sente-se bem. Ok? Vocês estão a jogar em para o jogo. Exato. E tem 3 jogadores centrais dentro da área permanentemente diferentes, e isso torna muito hercúlea a tarefa de uma equipa como que quer criar por fora, obviamente. Nem mais. E portanto esse lado de facto é muito, na noite de ontem foi muito constrangedor ver o Sporting jogar constantemente assim, como se fosse dono e senhor do jogo, e na verdade não estava a fazer cócegas sequer ao Tondela. E esse lado é preocupante, tendo em conta que agora o Sporting vai ter uma deslocação longínqua, pelo menos, à Noruega. Ao Rosenborg. E depois já está a 10 pontos do Benfica com 10 jornadas. Sim, perder um ponto por jornada para o Benfica. Perdeu 13 pontos em 10 jornadas. É muito ponto perdido. É muita coisa. É muita coisa. Eu creio que Silas levou muita fasquia quando, na conferência de imprensa pré-jogo, disse que se o Sporting ganhasse todos os jogos, seria campeão. Nem mais, sim. E depois nem isso era verdade, não? Nem isso era verdade, para começar, exatamente, Paulo, e muito bem, e acabaste por ter o raciocínio que eu ia ter a seguir, porque a verdade é mesmo essa. Agora, Silas elevou a fasquia e a primeira resposta que tem a esse elevar de fasquia foi demasiado contundente. E eu volto a frisar, e já frisamos os 3 aqui, quando Silas entrou, o Sporting não era um candidato ao título na altura e não passou a ser pela sequência de vitórias que teve. E o Rui ficou num ponto essencial. Quando não tens qualidade de jogo, ou quando a qualidade de jogo está em crescendo, mas num crescer muito lento,
tendo em conta que parte praticamente do zero, ou partia praticamente do zero, a qualidade exibicional, estando nesse patamar, está sempre muito mais perto de ter um insucesso do que ter uma quantidade de sucessos consecutivos. E basta ver que o Sporting, apesar de ter ganho ao Vitória de Guimarães, e é um triunfo importante, mas sabemos as dificuldades que também teve para o conseguir, apesar dos números finais não darem a entender, e no fundo a história dos jogos vai se dissipando com o tempo. Se olharmos para aquilo que foi o confronto do Sporting com as equipas que têm neste momento 15 pontos, Boa Vista e Tondela fora, o Sporting não ganhou em nenhum dos jogos, perdeu um e empatou o outro, e para olharmos para as vitórias do Sporting fora de casa, temos que olhar para a vitória sobre o 17º classificado e sobre o 18º classificado, ou seja, sobre os dois últimos. E creio que quando foi a altura de fazer essas contas e de tentar fazer um relançamento da candidatura ao título do Sporting, foi claramente precipitado, e se calhar faria mais sentido, mesmo que para mim o Sporting não continuasse a ser, não voltasse a ser candidato ao título, ter um tipo de declaração nesse sentido após a paragem do campeonato, caso o Sporting vencesse em Tondela e caso viesse a vencer o Rosenborg e sobretudo o Belenenses Chave, que é o encontro do próximo fim de semana. E Rui Miguel, em cada jogo que o Sporting não ganha ou perde, como foi o caso, mais se acentua a contestação a tudo, não é? E sobretudo ao Conselho Diretivo e ao Presidente Frederico Araújo. É sempre essa tendência, nós sempre falámos desse aspecto. Enquanto o Sporting ganhasse, mesmo que fosse injusto e por magra vantagem, a verdade é que o insucesso presidencial / diretivo seria pelo menos mitigado. Abafado. Sim, abafado, exatamente, mitigado. Quando acontece um pequeno ou um grande problema, como foi a derrota em Tondela, claro que volta a incendiar-se o clima e a comparação as comparações já estão aí, que são o Sporting está a 10 pontos do Benfica, à 10ª jornada, e só houve até agora, à 10ª jornada, na história da primeira divisão, só houve um registro pior, que são 15 pontos de atraso em relação, por acaso até era a dupla Porto e Benfica, na época 12-13, que é a época de Dinho Lopes, que é a época do 7º lugar. Pois, portanto, não é um bom augúrio, nem um bom registro. Pronto, é por isso que quando surge essa comparação é também uma afirmação, um statement de que este Sporting está muito parecido ao do Godinho Lopes, e o do Godinho Lopes é um nome que está aqui que está aqui a ser falado, porque é uma pessoa que não é querida no mundo sportinguista, porque não é uma pessoa do futebol, porque também não era uma pessoa que soubesse falar para os adeptos, ao coração dos adeptos, e a comparação é notória em relação ao Frederico Varandas. Há aqui uma série de... E a seguir a Godinho Lopes veio o Bruno de Carvalho. Pois, é isso. É verdade. Portanto, é só um facto. Claro, é verdade. Mas para já a comparação é esta. A comparação é, de facto, ter um presidente, os resultados são maus e o presidente, o modus operandi é muito parecido, e os adeptos estão já estão completamente fartos deste tipo de liderança e de não ver nada de bom no futuro. Se bem que a verdade é que foram os próprios adeptos, e é preciso ver também, e o próprio sistema de votação do Sporting, e para isso, para que haja uma maior democracia, e já também falámos aqui na mesa de voto, teria que ser uma pessoa, um voto, não é? Como em qualquer eleição, eleição legislativa, um rapaz de 18 anos, o voto dele é tão válido, vale tanto como um de 65 anos. No Sporting não é assim. E no Benfica também não. Pronto.
No Benfica até as casas têm direito a voto. Pronto. As casas do Benfica. O que acontece no Sporting é que o João Benedito, nas últimas eleições, teve mais pessoas a votar nele, mas teve mais votantes, mas menos votos. Mais votantes e menos votos, pronto. E esse lado é que é um lado que não se explica, ou seja, ou melhor, explica-se, mas são os próprios sportinguistas que tornaram este cenário viável, digamos assim. Claro. Portanto, as pessoas que criticam também são aquelas que fizeram por isso, ou parte Sim, delas, claro. E quando foram para as eleições sabiam que as regras eram essas, portanto... Óbvio. Portanto, a primeira ideia será mudar o caderno de encargos, não é? Será mudar, aliás, os estatutos do clube. Isso também vimos isso nas eleições dos Estados Unidos e pronto. Exatamente. E as regras são o que são e as pessoas já sabem ao que vão. Mas, Rui Malheiro, vocês, já não sei se foi o Rui Miguel que referiu isso, que os três grandes não jogaram, a qualidade exibida este fim de semana não foi brilhante, longe disso, também acho que não, mas ainda assim o Benfica conseguiu um triunfo sólido, consistente sobre o Rio Ave, que lhe permitiu garantir a liderança isolada do campeonato. Concordo, aliás a frase foi do Rui, mas eu concordo com vocês os dois, as exibições dos três grandes foram fracas ou muito fracas, ainda que o Benfica, fruto também da forma como o jogo correu, acabou por ter uma exibição mais consistente, sobretudo depois na segunda parte, mas também houve uma altura em que o Benfica vence a ganhar por 2-0, diria nos últimos 20, 25 minutos, abrandou claramente o ritmo e preocupou-se em controlar o jogo com bola, diante de um adversário que ruiu a partir do momento em que sofreu o segundo golo. Em relação ao jogo do Benfica-Rio Ave, salientar a primeira parte muito rica do ponto de vista tático, por ser tão rica do ponto de vista tático, acabou por não ter muitas oportunidades de golo. Há o golo do Benfica que desbloqueou o resultado com o Rubem Dias na sequência de novo lance de bola parada, um canto marcado por Pizzi, onde o aspecto que me parece essencial para além da finalização do Rubem Dias é a forma como o Ferro arrasta o defesa do Rio Ave, que ocupava aquela zona, e abrindo o espaço para a finalização do Rubem Dias. É certo que o Rio Ave reage bem, tem uma bola oposta através de Nuno Santos, e numa segunda parte em que o Rio Ave pretendia entrar de forma afirmativa, ainda que me pareça que a perda por lesão do Mehdi Taremi, que saiu ao intervalo, seja muito pesada para o Rio Ave. O Rio Ave é uma equipa com Mehdi Taremi e a outra equipa sem Mehdi Taremi, e os próprios números comprovam. O Rio Ave só marcou golos com Mehdi Taremi em campo. A verdade é que o Benfica, logo no início da segunda parte, tal como tinha acontecido com o Portimonense, faz o 2-0 e aí sim uma grande jogada agilizada pelo Benfica, uma jogada que começa até no seu meio campo defensivo, no seu guarda-redes, até se não estou equivocado, mas é uma exploração excelente do corredor esquerdo, uma combinação entre Grimaldo e Servi, que é um jogador que muitas vezes decide mal no último terço, tem um cruzamento atrasado absolutamente fantástico para o Pizzi, que com um trabalho notável acaba por fazer o 2-0. A partir daí o Rio Ave desmoronou por completo e o Benfica teve hipóteses de fazer o 3-0 e parecia claramente inclinado para avolumar o resultado, mas acabou por ter um travão colocado pelo próprio Benfica de optar por controlar mais o jogo. Mas fica sobretudo a ideia, Paulo e Rui, de uma primeira parte muito rica do ponto de vista tático, com o Rio Ave a querer jogar à grande. O Rio Ave apresentou-se numa espécie de 4-4-1-1, mas a verdade é que do ponto de vista ofensivo, quando o Rio Ave tinha bola, e aconteceu muitas vezes que o Rio Ave queria construir a partir de trás, transformava essa estrutura num 3-4-2-1, com o Mateus Reis, o lateral esquerdo, a funcionar como central pela esquerda nessa construção, com uma segunda linha formada por Jambor e por Filipe Augusto, e com a projeção de Nelson Monte no corredor direito e com Nuno Santos claramente aberto no corredor esquerdo, para depois Tarantini e Gabrielzinho ocuparem o espaço central de apoio ao Mehdi Taremi. E esse posicionamento de Tarantini também não deixa de ser curioso, porque pretendeu não só condicionar a entrada de bola do Benfica no corredor central, algo que o Benfica não conseguiu na primeira parte, mas também condicionar a forma como o Benfica pressionava. Isto, Gabriel, por norma, é um jogador determinante a queimar linhas, a saltar linhas em pressão, não o fez por causa do posicionamento de Tarantini nas suas costas, porque era atraído, obviamente, por Tarantini, mas a verdade é que depois o Benfica acertou do ponto de vista
do ponto de vista da pressão sobre a primeira fase de construção do Rio Ave, e acabou por fazê-lo de forma muito sagaz, porque conseguiu colocar 3 jogadores contra 3 jogadores do Rio Ave, e isso fez com que a construção do Rio Ave ficasse claramente condicionada e quase sempre vetada ou votada ao insucesso. Salientar, para rematar, do meu ponto de vista, Florentino aproxima-se novamente do nível que apresentava antes da lesão, e quando Florentino apresenta-se nesse nível, o Benfica consegue recuperar um número infindável de bolas no meio campo ofensivo, e isso deixa a equipa sempre mais próxima da baliza adversária, porque por norma o primeiro passe do Florentino pós-recuperação alta é vertical, encontra sempre algum espaço, e a verdade é que o Benfica, por exemplo, podia ter avolumado o resultado pós 2-0, muito por culpa da sagacidade do Florentino nas recuperações altas. Rui Miguel, e neste Benfica, não deixa de ser curioso, à medida que vão surgindo os jogos mais importantes, agora também um jogo para a Liga dos Campeões, que Raul de Tomás desta vez nem sequer estava no banco de suplentes. Sim, é verdade. Não tem passado muito ao lado, agora nem isso. Agora nem passa ao lado. Não tem espaço. Bruno Lage encontrou, há uma semana esta parte, uma dupla que tem sido bastante interessante de seguir. Com o Rio Ave não se pôde exibir com golos, mas Vinícius é um touro e nota-se nas suas arrancadas, é capaz de derrubar um ou dois adversários com o seu porte físico, e Chiquinho também é muito habilidoso, embora tivesse sido um jogo muito insonso. O Benfica ganhou por 2-0, é verdade, mas não há história do jogo, embora concordo com o Rui Malheiro, no sentido em que eu gostei muito de ver o Rio Ave nos primeiros minutos, porque impôs com muita categoria, mas com trocas de bola, com princípio, meio e fim, muito boas mesmo, e notava-se de facto que eles defendiam com 4, de repente passavam para 3, e o Benfica não sabia muito bem, ficava um bocado atarantado. Mas a partir do momento em que o Benfica acertou essa lógica do Rio Ave, a verdade é que o Rio Ave também deixou de fazer, deixou de impressionar, deixou de passar o meio campo do Benfica, deixou de ter, de fazer pressão alta, e com isso o jogo tornou-se monótono, porque o Benfica está numa fase em que só quer ganhar, não quer mais nada, porque terça-feira tem outro jogo e mais vale pensar nesse jogo do que estar com grandes aventurismo, com grandes aventuras, quando o resultado já está certo. E a verdade é que depois de 1-0 do Ruben Dias houve uma certa tranquilidade dentro do estádio e na própria equipa do Benfica, e o Rio Ave não soube nunca dar a volta. É verdade que o Taremi teve o azar de se lesionar numa das primeiras jogadas do jogo. Houve ali ele deslizou na relva, ele lesionou-se no tornozelo, saiu ao intervalo. Também é verdade que o Gabrielzinho explorou de uma forma bastante interessante, na primeira parte digo, explorou os seus dribles, muitas tabelinhas ao primeiro toque bastante interessantes, mas o Vlaco Dimos também, na verdade, nunca foi incomodado, verdadeiramente. Há aquela bola oposta, em que o Vlaco Dimos estava lá, não é? Mas de facto foi um remate surpreendente do também surpreendente Nuno Santos, que é um jogador bastante irreverente e que tem muito nervo, nota-se nas suas ações que ele quer sempre fazer mais e melhor, mas é muito difícil quando E essa arrancada, Rui, é incrível. É incrível? Sim, sim. Num curto espaço de terreno ganha um avanço André Almeida. Com bola. Com bola, exatamente. E há um pormenor, mesmo na segunda parte, quando o Rio Ave não estava a fazer um grande jogo, o Nuno Santos passou sempre pelo André Almeida. Sim, foi um dado preocupante para o André Almeida, porque o Nuno Santos jogou quase sozinho. A partir do momento em que o Taremi saiu, depois também entrou, a meio da segunda parte, entrou o Carlos Mané na tentativa de sacudir o jogo, mas foi o Nuno Santos, sempre pelo lado esquerdo, a tentar mexer com o jogo, passava invariavelmente pelo André Almeida, e só depois o cruzamento era cortado ou pelo Ruben Dias, ou por Ferro, ou até pelo próprio Fiorentino, que o Romeu já falou aí bem sobre ele,
De facto é um jogador interessante que começou a época de uma forma insuperável e aquela supertaça com o Sporting, ele foi um protagonista invisível, porque ele recuperou bolas no meio campo do Sporting que nunca mais acabaram, e sobretudo na segunda parte. Foi um exímio... Foi, infinável. Aqui, neste registro, mais comedido, mas igualmente eficaz. O Rio Ave, de facto, desapareceu do jogo muito cedo e o Benfica também não se interessou por ir além do jogo, construiu um resultado muito fácil, 2-0. É curioso, no lance do 2-0, quando há o passe atrasado do Sérvio, que é uma jogada muito peculiar do Benfica, é o extremo ir à linha, ou perto disso, cruzar para trás, e é quase sempre o Pizzi que aparece, ou então é um Sálvio da vida, ou era um Gaetan. Desta vez foi o Pizzi, mas antes da bola chegar ao Pizzi, eu já sabia que ia ser golo, não perguntem porquê, mas eu já sabia que ele ia fazer, porque parece que ele tem as jogadas estudadas na cabeça, então ele sabe muito bem que tem que pôr a bola para o lado e rematar de forma indefensável. E de facto o Pizzi nisso é um jogador que cativa pela sua velocidade de execução, e foi um golo, mais um do Pizzi, se não me engano. Já tem mais 10 golos este ano, não é? Sim, contando as competições todas, creio que sim. Acho que são 12 até. Portanto, é um número absurdo para um jogador que joga no meio campo, e é um número absurdamente bom, obviamente. E tantas vezes criticado como é certo. Sim. Que já até neste momento atravessava a sua pior fase desta temporada, mas creio que há um exagero de críticas em redor do Pizzi, porque é um elemento absolutamente nuclear nesta equipa do Benfica, e comprovou mais uma vez, e posso confirmar, são 12 golos, 7 na Liga NOS, 1 na Champions League, 2 na Supertaça e 2 na Taça de Portugal. Pois, é muito golo. Juntando 4 assistências, portanto são 16, participa diretamente em 16 golos, isto em 15 jogos que fez já esta temporada. Pois, e já teve uma baixa de forma, sim. Até notória, e até já teve algum tempo no banco de suplentes, como foi o caso de há uma semana, começou o jogo no banco de suplentes e só entrou na segunda parte. É verdade. Mas nota-se que de facto há um entendimento, e quando a bola vem atrasada para ele, quase sempre é gol. E por muito que ponham 2 defesas ou 3 à frente, ou mais o guarda-redes, ele consegue sempre ludibriar essas dificuldades, esses obstáculos e marcar. Nesse aspecto, foi um gol bastante interessante de se seguir, até porque envolveu, se não me engano, 8 jogadores do Benfica, uma jogada muito bonita, que acabou em gol, e acabou com o jogo, no fundo, porque o Rio Ave não soube depois também estar em campo, no sentido de transmitir alguma dose de emoção ao jogo, e o Benfica também ficou tranquilamente na sua, fazer o jogo sem se desgastar por aí além, e acumular 3 pontos justos, mas também muito, muito, muito tranquilos. Muito bem, o Benfica venceu, ainda que de forma mais consistente. O Futebol Clube do Porto também ganhou, mas com uma exibição muito pobrezinha, não é? 1-0, frente ao último classificado, com um excelente golo, talvez a única coisa realmente positiva do jogo, o golo de Marcano, mas algo não está a correr tão bem como já aconteceu esta época no Futebol Clube do Porto, Rui Malheiro. Sem dúvida, a exibição do Futebol Clube do Porto foi muito fraca. É certo que o Futebol Clube do Porto na primeira parte superiorizou-se absolutamente ao adversário, que entrou praticamente, diria, derrotado no Estádio do Dragão, e não estou a fazer nenhuma insinuação, para que fique bem claro, é mesmo uma questão de postura, mas creio que o Futebol Clube do Porto, as próprias opções de Sérgio Conceição, no sentido de robustecer a ideia que contra o Marítimo apostou nos jogadores certos, não favoreceram em nada a equipa do Futebol Clube do Porto, ou seja, a produção ofensiva, sobretudo da equipa do Futebol Clube do Porto, porque a produção defensiva acabou por ser praticamente impecável. Só na segunda parte passou por alguns sobressaltos, mas bem resolvidos. Agora, parece-me que num jogo contra o Desportivo das Aves, claramente o último classificado neste campeonato, pelo menos até ao momento,
A verdade é que colocar Mbemba novamente a lateral direito, Manafá a lateral esquerdo, com o pé trocado, apesar de tudo aquilo que a Manafá procura oferecer pelo corredor esquerdo. Juntar, e esta foi a principal novidade no 11, Bruno Costa a Danilo, retirando Uribe da zona central do meio campo e mantendo o 4-2-3-1, ontem foi mais perto do 4-2-3-1 do que 4-3-3, só com uma referência ofensiva. Eu creio que o jogo do Futebol Clube do Porto acabou por ser muito pouco, ou seja, acabou por ter mais ligação, mas foi uma ligação mais inconsequente, porque faltou em vários momentos aquela agressividade que o Futebol Clube do Porto tem no ataque à profundidade. Foi uma equipa, do meu ponto de vista, muito previsível. É certo que podia ter saído ao intervalo a ganhar por 2-0, não seria nenhum escândalo, mas a verdade é que a quebra de produção para a segunda parte foi abissal. O Futebol Clube do Porto praticamente esteve ausente do jogo na segunda parte e o Desportivo das Aves começou a acreditar que seria possível fazer algo mais na segunda parte. Arriscou mais do ponto de vista ofensivo. Creio que o Wellington, principalmente o Wellington, mas também Mohammadi, são jogadores que são uma mais-valia clara nesta equipa do Desportivo das Aves. Tiveram um bocadinho mais de liberdade para dar asas à sua criatividade e à sua capacidade de desequilíbrio num contra um. Assustaram em algumas situações a equipa do Futebol Clube do Porto, mas a verdade é que se formos a olhar para aquilo que são os números da segunda parte e de todo o jogo, a equipa do Desportivo das Aves acabou por fazer 9 remates à baliza, 5 dos quais na tal segunda parte em que cresceu mais do ponto de vista ofensivo, mas a verdade é que dos 9 remates nenhum foi enquadrado à baliza, e também podemos explicar a pouca produção ofensiva do Futebol Clube do Porto com base nos números, que são números muito abaixo daquilo que o Futebol Clube do Porto produz do ponto de vista ofensivo, ou seja, na primeira parte 5 remates, apenas 2 enquadrados, na segunda parte 7 remates, apenas 2 enquadrados. Portanto, uma previsibilidade muito grande da equipa do Futebol Clube do Porto, que eu creio que só teve ali um momento em termos de segunda parte em que ficou um tanto ou quanto quebrada, quando o Sérgio Conceição procurou mudar um bocado a equipa, introduziu o Alex Telles no corredor esquerdo, passando o Wilson Manafá para o corredor direito, e a partir daí passou a ter 2 laterais profundos e fortes do ponto de vista ofensivo, e depois juntou também Zé Luís com Tiquinho Soares, ainda que o acasalamento, pegando nas palavras de Jorge Jesus, não me pareça ser o melhor. No entanto, aquilo que me parece mais importante retirar do jogo de Futebol Clube do Porto e desta sequência de 3 jogos do Futebol Clube do Porto é perceber o que é esta rotação que Sérgio Conceição promoveu na equipa, provando que a equipa tem, diria, 18, 20 jogadores que são capazes de jogar permanentemente, pode vir a trazer em termos de proveitos futuros para a equipa, e perceber sobretudo como é que termina este episódio de Marega, porque Marega ficou afastado dos últimos 3 jogos do Futebol Clube do Porto e nem sequer foi ao banco de suplentes nesses 3 jogos, a saber o que é que o futuro reserva para Marega, e ter em conta também uma situação, é que o Futebol Clube do Porto perdeu na deslocação ao Feyenoord, empatou em casa com o Rangers, e na próxima quinta-feira tem uma deslocação ao Rangers que, não sendo uma equipa superior ao Futebol Clube do Porto, volto a frisar, é uma equipa inferior ao Futebol Clube do Porto, por norma faz-se valer à semelhança do que aquilo que acontece com as equipas escocesas, do fator casa. E eu estou muito curioso para ver se o Futebol Clube do Porto, nesta abordagem ao jogo com o Rangers, manterá este 4-3-3, 4-2-3-1, ou se regressará ao 4-4-2, porque a verdade é que o Futebol Clube do Porto, mesmo tendo mais bola, é uma equipa que fica muito refém daquela forma agressiva com que ataca a profundidade, sempre com 2 avançados. Creio que quando só joga um avançado, esta equipa do Futebol Clube do Porto ressente-se, porque não está habituada a jogar com um avançado, e torna-se ainda mais visível quando o Alex Telles não é um dos laterais utilizados, porque ele é muitas vezes o responsável pela criação de oportunidades de golo do Futebol Clube do Porto. Foi de facto uma exibição pobrezinha, Rui Miguel. Foi, claro, foram todos os 3 para mim, mas de facto o Porto esperava mais a jogar com o último em casa, sobretudo depois do empate nos Barreiros. Pedia-se uma exibição mais assertiva e mais condizente com não só o nome do Porto, como também
a diferença entre o segundo e o último. Tal não aconteceu. Há algum bonito, como tu referiste, do Marcano. Grande Há gol. também, grande gol, verdade. Há também uns quantos lances de ataque, mas ficou tudo perdido no tempo e no esquecimento, porque não foi um jogo para mais tarde recordar, nem para agora recordar, quanto mais. Um jogo muito, muito pobre em todos os sentidos. O Rui Meia também já falou aqui do facto do Aves não marcar passo, nem sequer rematar a baliza enquadrado. De facto, 0 remates não existe. É um fraco pecúlio para quem está em último lugar. Claro que não esperávamos que o Aves fosse uma equipa de ataque, mas os povos portugueses têm de facto destas coisas. O desequilíbrio é muito grande entre as equipas e o desinteresse, o futebol desinteressante também o é. E no jogo no Dragão isso não fugiu à regra. O Porto entrou, marcou cedo, resolveu as coisas muito cedo e depois encostou-se. Vai ter um jogo em Glasgow na quinta-feira, depois vai recomeçar o campeonato. Uma deslocação ao Bessa, que também não é fácil. Ao Bessa, é verdade. Vai jogar contra a única equipa que sempre perdeu, não é? Invicta, sim, é verdade. E há este lado muito, muito formatado do futebol e muito pensado. Parece que as equipas pensam para a frente e não desfrutam, e não querem desfrutar do agora. Marcam o gol cedo e acomodam-se. Aconteceu com o Benfica, aconteceu com o Porto, depois do gol, e, imagine-se, aconteceu com o Sporting sem ter marcado gol nenhum. Estar ali a jogar ao U, como se estivesse a ganhar, não é? Como se fosse o dono da razão. O Porto aconteceu isso, um jogo muito fraco. Isso acontece, tem acontecido muitas vezes com o Porto do Conceição, consegue ter jogos notáveis, e já falámos aqui do jogo na Luz, já falámos aqui também de outras vitórias jogo que de facto são há uma semana. Do Famalicão, exatamente, o 3-0, exatamente, que são jogos em que o Porto de facto parece que acorda com outra disposição, mas depois há jogos francamente assustadores, de maus. Este foi um deles, vale o golo e também vale já agora a homenagem dos adeptos ao Fernando Gomes, que está hospitalizado no minuto. Foi o momento alto do jogo. Foi, no minuto 9 começaram a aplaudir, e isso de facto esses momentos sim, valem a pena ser recordados e serão. Tudo o resto é muito pobre, por muitas alterações que se faça, ou por muitas ações que não se compreendam e que não se justifiquem, como a tal situação do Marega, quando é que regressa, quando é que não regressa. Tudo isto deixa o Porto num impasse, mas lá está, ganhou, recuperou do empate nos Barreiros e continua a 2 pontos do Benfica, mas que foi uma exibição sofrida, foi. Um minuto para cada um, para referirem uma ideia sobre o Braga-Famalicão. Terminou com empate a 2 golos, o Famalicão jogou 1 hora com 10 jogadores por expulsão de um dos seus elementos. As coisas não tão fáceis para o técnico Sapinto. No Braga. Não estão fáceis e, como é óbvio, acaba por ser a Liga Europa a salvar uma carreira sofrível em termos de campeonato da equipa do Sporting de Braga. A verdade é que o Famalicão voltou a jogar descomplexado, como é seu timbre. Foi assim que encarou o jogo diante do Sporting de Braga. Viu-se reduzida a 10 unidades, já não é a primeira vez que acontece, já não é a primeira vez que a equipa do Famalicão responde bem a uma expulsão de um seu jogador, e a verdade é que não deixou de procurar a baliza adversária e adiantou-se com um belíssimo golo de Tony Martínez. A verdade é que a segunda parte depois tomou claramente, foi um assalto bracarense à baliza de Defendi, que voltou à titularidade, e salientar aqui algo que me parece crucial. O minuto Galeno, não é? Exatamente, o minuto Galeno que já tinha sido responsável por tirar Rodrigo do jogo, com a expulsão do Rodrigo.
Galeno, que é absolutamente decisivo, quer no 1-1, quer no 2-1, marca os 2 golos, mas o primeiro golo é mais uma execução tremenda do extremo brasileiro da equipa do Sporting de Braga. E se esperávamos que o Sporting de Braga conseguisse congelar o jogo, a verdade é que o Famalicão impertigou-se e buscou a felicidade. E a verdade é que Anderson voltou a sair do banco para marcar um golo e repete-se um bocado o filme da passada quarta-feira, já com 6 em que os dois, exatamente, em que os dois avançados, e só por norma só joga um, aliás sempre só joga um deles, os dois avançados acabam por marcar golos, e só em forma de remate, Paulo, ainda faltam 3 jogos, começarão a ser disputados daqui a pouco, mas a verdade é que se nota claramente uma coisa, destes 6 jogos que aconteceram, e talvez a exceção tenha sido o Braga-Famalicão, parece-me ter sido o jogo de maior qualidade desta jornada em termos de bom futebol. Mas a verdade é que se sente que as 12 equipas que entraram em campo têm muitas dificuldades, e os grandes aqui incluídos, em ter 3 jogos numa semana. O futebol português não está preparado para isso. O Rui Miguel, ainda apela um poder maior de 5 ainda. Ok. De facto, não é famoso este Braga do Sapinto no campeonato, claro. Na Europa está a ter um comportamento mais que aceitável e é o melhor representante português até agora, mas o Braga no campeonato está a fazer um campeonato fraquíssimo e está a 11 pontos do Famalicão. Portanto, só isso já diz muito, estar a 11 pontos do terceiro classificado, terceiro lugar, que era aquilo que o Braga devia estar a lutar, mas não, está muito longe, e este início de época com uma equipa verdadeiramente capaz é estranho, e obviamente não se aceita. O próprio presidente também já lançou as suas farpas depois do jogo, o Sapinto também já respondeu, portanto acho que vamos ter uma semana quente, e uma semana que tem um jogo europeu na quinta-feira, a Braga-Besiktas em Braga. Sim, o Sapinto já disse que se querem que ele se vá embora têm de lhe dizer na cara, não é? Nem mais. E de facto não se compreende este momento nacional do Braga, mas por outro lado, e só falando do jogo de ontem, compreende-se o momento do Famalicão, uma equipa que vai sempre atrás do resultado. Já o Rui Malheiro falou da expulsão e da força que o Famalicão tem quando joga com 10, já não é a primeira vez, aliás, a primeira vez até foi em Aves, estávamos ainda em agosto ou setembro, no início de setembro. E aí até ganhou 4-3, e agora conseguiu o empate pelo super suplente, o Anderson, marcou 2-2 em cima do minuto 90, e assim o Famalicão consegue também manter manter um ritmo cheio de estilo para uma equipa que acabou de subir da segunda divisão. Mas também por força daquilo que o seu treinador imprime à equipa, porque a jogada do segundo golo nem parece que a equipa está com menos uma unidade, não é? Não, consegue colocar 3, 4 jogadores em zona de finalização. Ou mais, não é? O jogador que recebe ali a meio do meio campo, não é? O outro que passa para o Diogo Gonçalves remata e surge o Anderson para concluir. É verdade. Realmente é muito diferente daquilo que estamos a ver mesmo nos principais candidatos. Sem dúvida alguma, Paulo. E registar um aspecto: o Rodrigo foi expulso aos 34 minutos, para quem não acompanhou o jogo, e no tal jogo nas Aves, que o Famalicão venceu por 3-2, o Lyon tinha sido expulso aos 29 minutos. 29, não estamos a falar de expulsões perto do final do jogo, estamos a falar de uma hora ou mais com menos uma unidade, e subtraindo uma unidade no setor defensivo. E curiosamente, nas duas situações, o João Pedro Sousa tomou a mesma decisão, que foi colocar João Richelli em jogo. João Richelli, que é um jogador que por norma só surge nestes momentos porque tem tido uma escassa utilização ao longo da temporada. Muito bem, temos que fazer uma pausa aqui no Fome de Bola. Já vamos voltar para a segunda parte, que temos também hoje temas muito interessantes para debater. Até já. Até já.